Prezados irmãos que nos assistem nesse momento, nosso carinhoso boa noite. Vamos nos preparar para mais um Evangelho no Lar. Rogando a Deus, nosso Pai maior, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, as falanges amigas que nos amparam, que nos protejam, que eles estejam conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos iluminando, principalmente no tocante à interpretação do nosso Evangelho. Nesta noite, dando continuidade ao capítulo 28, Preces Espíritas, o título é Preces Gerais, Oração Dominical. Item 2, prefácio. Os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como um símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Seja porque pode suprir a todas conforme os pensamentos que lhe conjugam. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo de sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-nas como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e do uso nas operações de magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhados pelos Espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes devolve o sentido e mostra as aplicações, conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que dispunha. Poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na sua forma desenvolvida. Item 3. A prece. 1. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela a teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria e de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de uma erva minúscula e o pequeno inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberano, soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto,
é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que não te glorifica. E ingrato, aquele que não te rende graças. Então, prezados irmãos, na verdade, a prece que traz por título Oração Dominical nada mais é do que o nosso Pai Nosso, que na verdade é aquela oração que Cristo nos deixou e que normalmente quando nós estamos em sofrimento é que recorremos a ela com frequência. Quando estamos felizes, raramente fazemos no agradecimento, mas orar é uma necessidade, não é um dever que deva se fazer. Nós, enquanto humanos encarnados, espíritos encarnados, nós precisamos, temos essa necessidade de nos conectar com os nossos seres superiores. E esta conexão, esta ligação ocorre através da prece. E como a irmã que fez o Evangelho ontem à noite explicou, não há necessidade de que sejam preces decoradas, mas principalmente elas têm que vir do coração, têm que vir dos nossos sentimentos. Não basta nós ficarmos dizendo, como o próprio Evangelho está a nos colocar, 1, 2, 3, 7, 9 vezes um Pai Nosso repetido das boca para fora, dos lábios para fora, sem não estar sentindo, sem não estar saindo das nossas fibras interiores esse pedido, essa rogativa. E o mundo espiritual está sempre nos amparando, está sempre nos apoiando. Mas a partir do momento em que nós recebemos este corpo físico e o livre-arbítrio, esquecemos aqueles deveres que nós, enquanto seres não encarnados, nós aprendemos e que deveríamos colocar em prática para nos melhorar e principalmente para melhorar a própria humanidade, para melhorar o planeta em que nós estamos encarnados e principalmente reconhecer que aqui estamos passando por uma experiência e que ao sair desta experiência, ao deixar esta vestimenta física, nós precisamos sair melhores do que quando chegamos. E para sairmos melhor, obviamente que nós temos que melhorar os nossos sentimentos, não as nossas necessidades físicas, mas sim nos melhorar interiormente, fazer a nossa reforma íntima. E quando oramos, nós estamos começando a fazer uma reforma íntima desde que tenhamos consciência desta oração. E com este pensamento, vamos fazer os nossos pedintes como eternos pedintes que somos, que nunca esqueçamos de orar agradecendo em primeiro lugar pela vida que nós recebemos, pelo momento que nós estamos passando, quer seja ele bom ou menos bom, porque se estamos num momento infeliz, certamente é porque estamos fazendo algum resgate para nos melhorarmos. E esta melhora vai ocorrer quando nós aceitarmos com resignação aquilo que estamos passando, reconhecendo que neste planeta de provas e expiações nós temos muito a aprender. Então, nesses nossos pedidos e nesses nossos agradecimentos, agradecendo pela vida nossa, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos conhecidos e desconhecidos, agradecendo pela possibilidade de estar encarnado neste planeta, evoluindo. Agradecer, Senhor, pelo sofrimento que faz com que nós nos renovamos, que nós possamos nos melhorar. Vamos pedir então por todos aqueles irmãos que sofrem,
que têm dores, que têm males físicos, males espirituais, que eles possam ser atendidos na medida do merecimento. Que os bons amigos espirituais derramem sobre eles fluidos de muita luz, de muita tranquilidade e de muita paz. Aqueles que estão doentes nas casas hospitalares, que estão nos presídios, que andam perambulando pelas ruas, que estão nas residências e que ainda não reconheceram o poder da prece e principalmente a presença do mundo espiritual que está nos socorrendo, que eles possam receber essa luz do nosso Pai Maior, que eles possam reconhecer o sacrifício que Cristo fez por nós como uma forma de que nós possamos nos melhorar. Que nesta noite abençoada, que esta prece que iniciamos hoje a sua leitura e interpretação possa nos servir como todas as lições do Evangelho de aprendizado para que nós possamos evoluir. E ainda como pedinte, vamos rogar aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem nas águas que nós preparamos para esta noite, quer sejam para nós mesmos, para os nossos familiares, o remédio necessário para que ao tomarmos esta água nós possamos receber aqueles fluidos que se fazem necessários tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo espiritual, para que nós possamos ter o equilíbrio de paz e de tranquilidade, que nós possamos receber um passe espiritual no nosso corpo físico e todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, e que nós possamos também solicitar a luz que ilumine os nossos lares, as nossas cidades, o nosso país e o nosso planeta. E que Deus nos abençoe, que assim seja, Senhor.